Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da segunda semana do tempo comum, nesse dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 3, do versículo 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus os espíritos maus, caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, como um fenômeno extraordinário, Jesus atrai multidões de toda a região. Vinham até ele motivadas por todas as coisas que ele fazia. O que fazia? Anunciava a boa nova do reino, curava os doentes, expulsava os demônios, perdoava pecados, enfim, trazia a todos a tão esperada libertação. Começava novo tempo em que o Messias assumia a situação do povo oprimido, ouvia suas queixas, acolhia seus anseios de vida plena e se colocava em defesa dos empobrecidos e marginalizados. Até os seus adversários o reconheciam como filho de Deus. Jesus, porém, recomendava que não divulgassem quem ele era, já que não veio para competir com os chefes do povo, nem para tomar o lugar deles. Lutava, na verdade, para que toda a sociedade fosse alicerçada na prática da justiça e da fraternidade. Querido irmão, querida irmã, ali, à beira do mar da Galileia, o imenso lago de água doce do norte do país, está um povo que encontra em Jesus a recuperação de sua saúde e a libertação da opressão do mal. Pela pregação do Evangelho, vai gradativamente entrando em outro nível, o nível da igreja, o povo congregado por Cristo, o povo da barca. Nos próximos versículos, o evangelista nos informará o novo passo de Jesus. Ele escolherá os 12 apóstolos. Neste episódio da barca, podemos ver a igreja que está nascendo na obra missionária de Jesus. Muita gente hoje está buscando curas e milagres, como naquele tempo. É como se estivesse à beira do mar. É preciso acolher a palavra de Deus para ser igreja, para estar na barca de Pedro. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia: rezar por sua comunidade, rezar pela igreja. E reze agora comigo. Jesus, Filho de Deus, provocas extraordinária movimentação ao teu redor.
é que de todas as partes, ao saber de todas as coisas que fazes, multidões vêm ao teu encontro. Só benefício oferecido ao povo sedento de tua palavra e de tuas curas. A todos atendes com total dedicação. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quinta-feira da segunda semana do tempo comum, nesse dia 20 de janeiro, dia que celebramos São Sebastião e em muitos lugares é festa, e também hoje o Marte São Fabiano, um Papa Marte. E você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 6 a 9, o capítulo 19, de 1 a 7. Você poderá também pegar o texto de Marcos, capítulo 3, do versículo 7 a 12, rezar o Salmo 55. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá também ouvir a leitura do primeiro livro de Samuel e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, quando Davi voltou depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbolos. E enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo: a Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda senão a realeza? E a partir daquele dia não olhou mais para Davi com bons olhos. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos sobre sua intenção de matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava profundamente Davi e preveniu-o a respeito disso, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, toma cuidado amanhã de manhã e fica oculto em um esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai no campo onde estiveres e lhe falarei de ti para ver o que ele diz, e depois te avisarei de tudo o que eu souber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescentou: não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste. Por que então pecarias derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isso e aplacado com as razões de Jonatas, jurou: pela vida do Senhor, ele não será morto. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isso. Levou em seguida Saul para que ele retomasse o seu lugar como antes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, pessoas mal intencionadas existem em toda parte, inclusive dentro da igreja, infelizmente.
Mas isso não deve ser motivo para desanimar ou abandonar a missão. Quando confiamos em Deus, cremos que Ele está conosco. Não nos amedrontamos nem desistimos da missão. É o que nos leva a refletir a liturgia da palavra de hoje. Na primeira leitura, vemos a inveja que toma conta de Saul e ele planeja matar Davi. Seu filho intercede junto ao pai pela vida de Davi, pois gostava muito dele. Saul atende ao pedido do filho e promete não fazer nenhum mal a Davi. Assim, o texto revela quão prejudicial é a inveja. Quando ela se apossa das pessoas, elas são capazes de atos monstruosos. Foi assim com Saul e é assim com todo aquele que sente ciúme ou inveja de seu semelhante. Pior ainda, quando a pessoa tem algum tipo de poder, pois neste caso ela tem mais oportunidades de prejudicar as pessoas invejadas. Quantas vezes deparamos com situações de inveja em nossa vida? Seja na família, no trabalho ou na comunidade, quando somos vítimas da inveja de alguém, o ambiente se torna pesado e de difícil relacionamento. E às vezes é inveja porque pequenas coisas e situações. E às vezes é inveja por pequenas coisas e situações. A inveja revela a pobreza de espírito de uma pessoa. Em vez de se alegrar com a alegria da outra pessoa, ela se sente ameaçada ou diminuída. Quando temos esse sentimento, precisamos buscar ajuda psicológica e espiritual, pois a inveja é um mal que deve ser combatido. Quem tem inveja pode ser equiparado a alguém que tem um espírito mau, como vemos no evangelho de hoje. A tais pessoas, Jesus pede que se calem. Neste evangelho, Jesus está à beira do mar, em retiro com seus discípulos. Porém, seu retiro é logo interrompido pela multidão que acorre a ele. Uma multidão vai ao seu encontro porque ouviu falar das suas curas e dos seus milagres. Não é uma multidão que quer ser discípula dele. A maioria que vai até ele, nesta multidão, quer algo para si, deseja obter benefícios próprios para sanar as suas necessidades particulares. Isso nos leva a perguntar: será que essa multidão de gente hoje, que se diz cristã, está disposta a ser discípulo de Jesus? Será que todos os que vão à igreja querem de fato seguir Jesus na radicalidade do Evangelho? Sabemos que não. São poucos os que se dispõem a segui-lo, fazendo renúncias em prol da vida de outros. Jesus sabe disso, mas mesmo assim não abandona essa multidão e continua a atendê-la, buscando meios que facilitem o acesso a ele. Jesus pede uma barca para poder se afastar um pouco e assim vê-los melhor e poder orientá-los. Sua atitude é de acolhimento de todos, mesmo sabendo que entre aquela multidão havia pessoas de espíritos maus, que estavam ali apenas para intimidá-lo, ameaçá-lo, dizendo que iriam contar quem ele era. De certa forma, eram pessoas invejosas, que se sentiam incomodadas com a fama de Jesus. Contar quem era ele naquele momento significava obstruir um caminho de libertação que vinha sendo construído. Seria dificultar sua ação, pois ele despertara ainda mais a ira das autoridades, que se sentiam ameaçadas com a ação dele e iriam procurar uma forma de impedi-lo de agir. Jesus queria continuar a sua missão, ajudando aquela multidão que estava como ovelhas sem pastor.
Por essa razão, quando aqueles de espírito mau se aproximavam, gritando: Tu és o Filho de Deus, Jesus ordenava severamente que calassem a boca, que não dissessem quem ele era. O tempo iria dizer quem era ele, por meio de suas ações e não pela boca de quem não merecia credibilidade. Querido irmão, querida irmã, ainda hoje não são poucas as pessoas de espírito maus que estão na igreja, não por serem discípulas de Jesus, mas por querer atrapalhar a missão daqueles que procuram dar continuidade à missão de Jesus. Também não são poucos os que procuram Deus e as igrejas para obter benefício próprio. Você deve saber muito bem disso, deve ter experiência disso no seu meio de convívio. Assim sendo, a liturgia de hoje nos ensina a fidelidade a Deus, na pessoa de Jesus Cristo e no seu exemplo de amor ao próximo, sem temer os obstáculos, e os que por um espírito mau buscam atravancar o caminho das boas ações. Que tenhamos sempre a serenidade para lidar com todas as situações, tanto as de sucesso e alegria, quanto as de fracasso, inveja e perseguição. Quando confiamos em Deus e buscamos seguir seus ensinamentos, nada nos intimida. Então reflita sobre isso, querido irmão, querida irmã, ao longo deste dia. Conforme nós dissemos, hoje é dia de São Sebastião. São Sebastião é um santo muito querido do povo, embora estejamos bem distantes de sua história, pois viveu no início do século IV, mas seu exemplo continua a nos tocar profundamente. Ele não teve medo de testemunhar sua fé em Cristo, mesmo diante do terrível imperador Diocleciano. Com o martírio, calaram sua voz, mas não seu testemunho de amor a Jesus. Aprendamos dele a testemunhar nossa fé na realidade em que vivemos. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.